Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, boa noite, Débora, boa noite, Carol, todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo. Oi, Vera, boa noite. Bom, o verão tá chegando, né? Porque nesses 15 dias que eu fiquei fora, reparei o seguinte: Vera entrou e o dia tá claro, ó. A gente consegue ver verdade. aqui. É o verão chegando. É o prefixo de verão. Bom, a gente tá pensando em verão e Brasília tá pegando fogo, né? A Samantha Klein traz aqui mais informações sobre as discussões do projeto antifacção, que agora começou a ser discutido no Senado. Diga lá, Samantha. Oi, Débora, Carol e Vera. O projeto, portanto, deve ter uma tramitação rápida ou relativamente rápida, mas sem qualquer urgência. Inclusive, é o que vem sinalizando o presidente Davi Alcolumbre. Ele diz que não quer uma discussão assodada, mas é claro que os líderes aqui do Senado também não querem prolongar demais essa discussão. Eu falei agora à tarde com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Otto Alencar, que é um aliado do governo. Ele disse que assim que o texto chegar, ele vai pautar no colegiado, aprovar na semana que vem, essa já é a expectativa dele, as pessoas que serão convocadas para uma audiência pública antes de uma análise do relatório do senador Alessandro Vieira. Isso ficaria para a próxima semana, ou seja, no comecinho de dezembro, e ele fala em votar, aprovar este relatório e já levar a plenário. Ou seja, ele vem conversando aí com Alcolumbre a respeito disso. O relator já sinalizou que vai fazer modificações técnicas e jurídicas. O ponto principal vai ser o financiamento da Polícia Federal, este que é um dos argumentos aí do governo federal para não ter acordado, ter voto e ter orientado de forma contrária ao projeto. Apesar do discurso do governo sobre a retomada do projeto original, líderes no Senado também disse que esse objetivo não deverá ser alcançado. Além do relator não ter interesse em retirar pontos, como penas ainda mais elevadas do que a proposta original, o contexto também não está ajudando muito o governo. Por que isso? O fato do presidente Lula ter rejeitado a indicação do senador Rodrigo Pacheco desagradou Alcolumbre em termos de vaga no STF. Pacheco, lembrando, é o preferido do presidente do Senado, e líderes do Centrão e oposição com quem conversei hoje à tarde também chancelam o nome do mineiro. Inclusive, um líder de oposição, ele disse o seguinte, que essa seria, indicar Pacheco, seria uma bola de segurança para o presidente Lula. E isso não está se desenhando, já que Lula quer indicar Messias. O presidente Lula, por sua vez, fez críticas ao projeto que foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados, disse que a matéria enfraquece o combate ao crime, gera insegurança. O ministro Fernando Haddad também fez críticas, disse que a proposta poderá asfixiar a Polícia Federal e a Receita Federal. Já o presidente Hugo Motta, na entrevista ao Jornal da CBN hoje de manhã, criticou a decisão do governo em se posicionar contra o texto e ainda disse que quem votou contra terá de se explicar à sociedade. Com vocês. Obrigada, Samantha, pelas informações. Ô Vera, o governo federal está contando com a Comissão de Constituição e Justiça por causa do senador Otto Alencar, mas o relator já disse aí que vai ter modificações que ele chamou de técnicas e jurídicas. Ou seja, o texto original parece que está morto mesmo. Agora, tem como essa discussão no Senado se descolar da politização partidária? É isso que parece pretender o relator, Alessandro Vieira. A escolha dele já aponta para uma tentativa nesse sentido, Débora, porque ele não é nem de longe lulista, tem muitas críticas ao PT, a Lula, históricas, também não é nem de longe bolsonarista, foi um dos próceres ali da CPI da pandemia,
e na época conduziu todos os trabalhos da CPI para investigar as omissões e os erros do governo Bolsonaro no enfrentamento da Covid. Então, é de fato alguém ali independente, com uma postura de centro. Muitos dirão centro-direita, a direita dirá que ele é de centro-esquerda. Eu acho que ele é de centro estrito senso, uma coisa meio rara hoje em dia. E é da área de segurança pública. Então, acho que ele vai tentar fazer com que o projeto seja tecnicamente viável, tecnicamente justificável, sustentável. Realmente, hoje, o tom da guerra de narrativas se elevou bastante. O Hugo Motta, além dessa entrevista, fez várias postagens nas suas redes sociais, dizendo que estão desinformando a respeito do que foi aprovado pela Câmara, que não se vai enfrentar o crime organizado na base de falsas narrativas, portanto, criticando os ministros, o próprio presidente, que fizeram ali ataques à proposta que passou, né? O texto do deputado Guilherme Derrite. Então, essa corda esticada vai continuar, mas eu acredito que o Senado tem como repor algumas questões e principalmente esclarecer mais essa situação da Polícia Federal. Como vai ser o papel dela no enfrentamento a essas facções e como vai se financiar esse trabalho, como vai ser financiado o trabalho da PF nesse novo desenho de endurecimento de penas, etc., para o enfrentamento às facções criminosas. Agora, Vera, essa votação mostrou bem qual é o tamanho da base governista, né, na Câmara, e deu uma azedada geral nas relações do governo com o presidente da Câmara, Hugo Motta, né, que vinha de altos e baixos, mas o Lula fez críticas ao projeto. O Hugo Motta respondeu dizendo que o governo optou pelo caminho errado e está criando falsas narrativas. Ficou um climão, né? Ficou um climão. Eu acho que realmente os deputados do PT e da esquerda que votaram contra o projeto vão enfrentar problemas na eleição. Isso vai ser usado contra eles por adversários nas suas bases, tanto que muitos deles estão fazendo várias postagens, vídeos nas redes sociais para explicar a sua posição e o porquê de terem votado contra. E a guerra de narrativas está posta. O Hugo Motta pretendia que esse projeto fosse a grande aclamação da Câmara como a casa que estava fazendo alguma coisa para enfrentar o crime organizado. E todo esse ruído ofuscou um pouco essa ideia de se vender como o grande passo dado até aqui no enfrentamento ao crime organizado. Eu acho que, de novo, muito desse efeito tem a ver com a forma como ele conduziu essa tramitação, a toque de caixa, trazendo um deputado que não estava no exercício do mandato, pegando um texto que foi enviado pelo Executivo e fazendo outro do zero, praticamente. Os textos, nem o título é igual, fazendo 6 versões de um mesmo texto, portanto, com nenhum tempo para que se assimilasse o que estava mudando entre um texto e outro, a ponto de a primeira versão e a 6ª serem muito diferentes. Então, eu acho que tudo isso foi muito atabalhoado. É difícil que ele defenda que essa foi uma tramitação ali tranquila, transparente e bem informada de um projeto dessa magnitude, dessa importância, né? Agora, Vera, mexendo no texto no Senado, ele volta para a Câmara, né? Volta para a Câmara. O que os senadores vão querer fazer é uma narrativa, uma explicação de que eles estão apenas fortalecendo os instrumentos de combate ao crime organizado. Se ficar ali parecendo que eles estão passando pano para o governo e apenas restabelecendo a versão do governo, vai ser enxugar gelo, porque aí vai ser voltar um texto que vai voltar para a Câmara e vai ser todo mudado. Eu acho que o que o Davi Alcolumbre e o Alessandro Vieira vão tentar construir é uma versão que não seja o projeto original da Câmara, mas também deixe mais claro qual é o papel da PF e como vai se dar a distribuição desses fundos de financiamento do combate ao crime organizado. Eu acho que uma vez fazendo isso, a Câmara é capaz de topar e não mexer muito. Então, de agora em diante, eu acho que é mais um ajuste entre o Senado e a Câmara do que achar que o Senado vai fazer o que o governo deseja.
porque isso de fato seria ali contraproducente, Débora, porque ele levaria a que você aprovasse uma coisa e quando voltasse para a Câmara, eles simplesmente desfizessem e restabelecessem aquilo que tinham aprovado anteriormente. Bom, vamos para o nosso próximo assunto, que é o imbróglio envolvendo o Banco Master, preocupação em vários fundos de pensão, né, de estados e municípios que tinham muito dinheiro aplicado no Banco Master, toda a investigação também por parte da CVM. A Isa Stachelin está acompanhando em Brasília. Oi, Isa, boa noite de novo. Oi, Carol, mais uma vez, boa noite. Pois é, um esquema bilionário, né, de fraude financeira e que só mostra o tamanho desse esquema, dessa fraude. Agora a Polícia Federal vai abrir uma nova frente de investigação para apurar os aportes do Fundo de Previdência ao Master. Uma lista detalhada mostra que o banco recebeu investimentos de 18 entidades previdenciárias, tanto de estados quanto de municípios, que repassaram ao todo mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais sem garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos, diferente do CDB. As entidades ficam em 9 estados, como Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, Amapá e Alagoas. Os aportes foram feitos entre outubro de 2023 e dezembro de 2024 e mais da metade foi do Rio Previdência, do estado do Rio de Janeiro, que investiu quase 1 bilhão do total, né, de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Depois aparecem a Amprev, no estado do Amapá, com 400 milhões de reais, e o IPREV, de Maceió, com 97 milhões. Parte dessas entidades que fizeram aplicações nos fundos do Master são controlados politicamente por integrantes do Centrão. Até por isso, a Polícia Federal ainda vai aprofundar as investigações sobre a participação de políticos nesse esquema todo. Integrantes do União Brasil, que tem ligação próxima ao CEO, né, do Banco Master, o dono, Daniel Vorcaro, que foi preso ontem, ainda estão no comando dessas entidades. Inclusive, depois da operação da Polícia Federal, governistas tentaram ali relacionar, né, a tentativa do Centrão de aprovar o PL antifacção com menos recursos à Polícia Federal, a operação contra o Banco Master. Hoje pela manhã, o presidente da Câmara, Hugo Mota, falou sobre isso em entrevista ao jornal da CBN e disse que operações não vão interferir na agenda da Câmara dos Deputados. Quando há esse tipo de ilação, é justamente no sentido de querer trazer uma discussão que não cabe para esse momento. O que nós aprovamos ontem foi um projeto de interesse da sociedade na área da segurança pública. Qualquer operação que venha a trazer a luz da realidade e daquilo que a sociedade espera na punição de culpados que cometeram delitos é aquilo que a Câmara espera nesse momento e nós temos tranquilidade para poder tocar esses temas com imparcialidade e sem deixar que isso interfira na pauta da Câmara. Além de ter apreendido, né, carros de luxo, joias, obras de arte e milhões de reais em dinheiro, os investigadores também recolheram o avião de Daniel Vorcaro, que, segundo a investigação, seria usado por ele para fugir para Dubai. Inclusive, a aeronave de luxo estava no aeroporto de Guarulhos, onde Vorcaro embarcaria, e foi apreendida, né? Esse jatinho é avaliado em 200 milhões de reais. Carol. Obrigada, Isa. Deve ter muito político com as barbas de molho depois da prisão do Vorcaro, né, Vera? Porque ele era um sujeito bastante bem relacionado em Brasília, tem dinheiro de fundo de pensão de vários municípios de estado, dinheiro grande, apesar de todas as desconfianças aí em relação à liquidez do Banco Master. Então, é de se imaginar que essas investigações não vão parar por aí e vai ter muita ramificação no mundo político, né? Exato, como ele obteve tantos contratos e em valores tão ali importantes em tão pouco tempo, né? Desde que ele adquiriu um banco, mudou esse banco de nome, passou a operar como master e a praticar essa política agressiva ali de oferecer juros altíssimos para investimentos que depois se viu não tinham
lastro, né? Não tinham como entregar aquilo que ele prometia aos investidores. A gente até vai tratar disso hoje em termos mais técnicos com o Bruno Caraza, porque eu vejo muita gente ali se perguntando como que o Banco Central, por tanto tempo, deixou correr solto o negócio dele, né? Eu acho que essas relações políticas explicam um pouco essa blindagem. Era alguém que realmente se cercou de pessoas de peso em governos, em municípios, nos parlamentos, nos órgãos de controle, nos tribunais, buscou até assessoria de um ex-presidente da República, no caso do ex-presidente Michel Temer, de um ex-ministro do STF, atual ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que pelo curto espaço de tempo que ficou entre sair do Supremo e assumir o Ministério da Justiça, teve ali o seu nome foi contratado pelo Banco Master para prestar um assessoramento jurídico. Então, realmente, muitas conexões, e eu acho que o próximo escândalo a estourar com mais detalhes vai ser esse dos fundos de pensão, principalmente do governo do Rio de Janeiro, e também esses meandros aí da negociação do Master pelo BRB, o banco que tem o governo de Brasília como principal acionista e que, pelo jeito, chegou a ignorar muitas evidências de que não havia como lastrear aquele negócio ao se oferecer para comprar uma parte do banco, né? E ontem o Thiago Bronzato, que é diretor da sucursal do Globo lá em Brasília, que participa com a gente aqui sempre do Viva Voz, comentou que essa operação entre BRB e Master tinha acontecido na camaradagem, né? Hoje ele trouxe novas apurações que desenham, né, exatamente como é que aconteciam essa camaradagem. Segundo o Bronzato, o Vorcaro costumava dizer, reconhecer a importância da sua rede de contatos. Ele dizia que pessoas próximas que tinha feito fortes amigos em Brasília e que no Brasil não tem como andar se não tiver esse tipo de proteção. E que sem o apoio de poderosos não estaria no lugar onde chegou. De acordo com a apuração do Bronzato, o Vorcaro contava a pessoas próximas a ele um episódio que era o seguinte: ele dizia que durante as negociações com o BRB, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, tinha confidenciado a ele que ligou para um aliado político para saber mais sobre o histórico do banqueiro e que tinha recebido ótimas referências. E essa credencial ajudou a destravar esse negócio, um negócio de mais de 12 bilhões de reais entre o BRB e o Master, que precisava desses recursos para sobreviver no mercado. O jornal o Globo entrou em contato com o Ibanez, que disse que teve convocar uma ou duas vezes, mas em eventos sociais, e nunca tratou do banco, porque não entende de sistema financeiro, e que o diálogo relatado pelo banqueiro nunca ocorreu. Agora você veja, né? Eles tinham muita ousadia na maneira de agir. Além daquela tentativa que já foi documentada do senador Ciro Nogueira de elevar o valor ali do fundo garantidor para justamente atender ali quando houvesse casos como o do Banco Master, elevar muito esse valor. Recentemente, o PP chegou a apresentar um projeto, a recolher assinaturas para um projeto que permitia destituir presidentes e diretores do Banco Central. Isso era uma tentativa de pressionar o BC, que já estava às voltas com o processo do Banco Master, com as investigações a respeito das suas fraudes, etc. E isso aí chegou a correr na Câmara, chegaram a recolher a assinatura. Então, eram relações próximas e muito dedicadas a salvar a pele do banqueiro Daniel Vorcaro, né? A Ana Carolina Tomé tem mais informações em Brasília sobre o que vai acontecer com o BRB, porque o presidente foi afastado justamente depois dessa operação. Oi, Ana.
Oi, Débora, é isso mesmo. O governador Ibanez Rocha, aqui do DF, já indicou para o comando do BRB o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Nelson Antônio de Souza. Na terça, ontem, o MDBista havia anunciado o servidor Celso Eloy, também da Caixa, para o cargo, mas hoje ele voltou atrás e agora Eloy deve ser direcionado para uma das diretorias do banco. A indicação de Nelson ocorre após o afastamento judicial do então presidente Paulo Henrique Costa, no âmbito da operação da Polícia Federal. Além de Paulo, o diretor executivo de Finanças e Controladoria do BRB, Dário Osvaldo, também foi afastado. E esse novo indicado, Nelson Antônio, foi presidente da Caixa Econômica lá em 2018, durante o governo Temer. Ele também atuou, Débora, na Elo Cartões e no Banco do Nordeste. Agora, ele deverá encaminhar os documentos necessários ao Banco Central. Depois disso, o nome dele ainda precisa ser aprovado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. E de acordo com o presidente da Casa, deputado Wellington Luiz, a sabatina de Nelson está prevista para acontecer já na próxima terça-feira. Durante a sessão da Câmara Legislativa de hoje, deputados da oposição criticaram o governo do Distrito Federal em relação à tentativa do BRB de comprar o Banco Master por 2 bilhões de reais. Lembrando que essa negociação só não foi adiante porque foi barrada pelo Banco Central. Documentos da área de supervisão do Banco Central indicam que o BRB realizou registros contábeis sem respaldo documental para se enquadrar aí nas regras do setor financeiro após comprar carteiras de crédito do Banco Master. Volto com você. Obrigada, Ana. A gente está falando de um banco público, né, Vera? Exatamente. E que tinha todas as condições e teria de ter feito uma avaliação de risco, uma avaliação desses créditos, uma avaliação desses registros contábeis de uma maneira muito mais acurada do que foi feito. Então, provavelmente a gente vai ver muito mais do que já foi revelado nesse caso e as implicações políticas parecem bastante sólidas. Porque essa camaradagem a que o Thiago Bronzato se referiu e que fica evidente na falta de solidez desse negócio, tem de ser apurada, né? A camaradagem muitas vezes tem um preço. Você não faz a coisa só na base da camaradagem, você faz um acordo. E fica muito claro que esse trânsito dele todo em Brasília tinha como objetivo justamente apagar os rastros que essa alavancagem enorme do banco ia deixando e que agora aparecem, né? Aparecem mais claramente. E crise que já está no colo do governador Ibanez, né, Vera? Claro que tudo vai ser apurado, mas os deputados distritais de oposição já estão recolhendo assinaturas para abrir uma CPI. Ibanez acabou se colocando, de certa forma, como um fiador do Master nesse processo todo, né? Então a crise está instalada. E veja que no começo e no final desse seu segundo mandato, o governador de Brasília envolvido em assuntos bastante turbulentos, né? Porque a atuação do governo do DF no 8 de janeiro foi investigada também. Ele negou que soubesse de qualquer manifestação, ele escapou de ser incluído entre os que foram, afinal, processados pela trama golpista, chegou a ser afastado, mas foi ali reintegrado ao cargo, e agora, no final, um contencioso de outra natureza, de natureza financeira, por meio desse acordo entre o BRB e o Master. Muito bem, a gente faz agora um primeiro intervalo, na sequência tem Repórter CBN, a gente volta com mais Viva Voz. Fica aí. Viva Voz de volta! E Igor Cardim, de Brasília, traz mais detalhes sobre a CPI do crime organizado. Oi, Igor. Oi, Débora. Pois é, a CPI quer convidar governadores e secretários de segurança pública para prestar esclarecimentos sobre a atuação de facções e o avanço da violência nos estados. Ao todo, serão 22 convidados, incluindo os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. As oitivas serão realizadas a partir de dezembro. Nesta quarta, a comissão recebeu o diretor de inteligência penal da Cena
FENAPEM, Antônio Glauter de Azevedo Moraes. Ele apresentou uma série de dados sobre o sistema penitenciário, destacou a superlotação existente. Hoje, os presídios e unidades de internação têm capacidade para 500 mil detentos, mas abrigam 702 mil pessoas. Segundo ele, para resolver esse problema, seriam necessários cerca de 14 bilhões de reais. Essas informações, porém, foram consideradas insuficientes pelos senadores para orientar as políticas públicas. Os parlamentares questionaram a falta de indicadores básicos como reincidência criminal, eficiência das tornozeleiras eletrônicas e também a inexistência de um cadastro nacional com integrantes das facções criminosas. O presidente do colegiado, senador Fabiano Contarato, afirmou estar perplexo com a falta de dados padronizados. Nós não temos dados do que funciona e do que não funciona. Nós não temos dados qual o impacto se você separa os presos por facção ou não separa por facção. Então, eu acho que são muitos pontos. Um Estado que não tem informação e não tem dados é um Estado com os olhos vedados. É um Estado que está tateando ou cego. Para mim, só ficou claro que cada presídio funciona de um jeito, cada Estado adota um método, cada sistema fala uma língua. A CPI agora tem 120 dias para concluir esses trabalhos, mas a expectativa ali dos senadores é de que seja feito um parecer preliminar ali em janeiro para ser apresentado com recomendações para a integração entre essas forças de segurança e também as propostas para conter o avanço das facções. Esse parecer deve ser finalizado agora no mês de dezembro e deve ser então divulgado pela CPI no início do ano. Débora. Obrigada, Igor, pelas informações. Essa é uma crítica bastante antiga já, né, Vera, dessa dificuldade, da falta de dados sobre segurança pública, sobre administração penitenciária e como esses dados não se conversam ainda. Hoje, mais cedo, a gente trouxe aqui uma informação do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que foi divulgada hoje, que fala do crescimento das facções nos estados que fazem parte da Amazônia Legal. Por causa da proximidade com os países onde há produção de cocaína, eles estão envolvidos no desmatamento ilegal, no garimpo, em tudo que é ilícito nessas regiões, o crime organizado, PCC e Comando Vermelho. Essa CPI, pelo que aconteceu até agora, o que você acha que pode contribuir para essa discussão? Deveria, né, Débora? Inclusive, uma das recomendações da CPI poderia ser em relação à PEC da Segurança Pública, que tenta enfrentar esse problema. Ela pode não ser o melhor dispositivo para isso, mas a CPI, depois de ouvir especialistas, ouvir governadores, ouviu já ontem o diretor da PF, agora ouviu o responsável pela Secretaria Nacional dos Presídios, etc., poderia traçar uma série de recomendações, entre elas a ideia de unificar esses cadastros, esses registros, e um dos caminhos para isso seria a aprovação da PEC da Segurança Pública. Mas a gente não sabe se vai chegar a fazer isso ou se vai ficar presa a, de novo, um palco de disputas de cunho político-ideológico, né? Essas oitivas dos governadores tendem a virar um pouco isso, um pouco da ideia de cada um vender o seu peixe, que está fazendo o máximo na segurança pública, enquanto não se discute essa necessária e que já tarda muito essa integração de esforços. Hoje o Thiago Prado, editor de política do Globo, trouxe lá na newsletter dele, que também é publicada no jornal, que o governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, telefonou para o Felipe Nunes, reclamando do nome dele não ter sido incluído entre os pré-candidatos à presidência da República, depois da operação de 28 de outubro. Então, esse aumento de popularidade já caiu no ouvido ali do governador como um passaporte possível para uma eventual candidatura à presidência. Ele que até outro dia estava ali tendo o seu destino político muito questionado, se teria um futuro político em razão de uma alta impopularidade. Então, veja que o assunto não está sendo tratado só pelo viés técnico, ele está totalmente politizado, e eu acho que também na CPI isso aí vai acabar acontecendo e vai acabar sendo um dos reflexos. Vamos para o intervalo, gente? Combinado. A gente vai para o intervalo e volta com Bruno Caraza.
minutos, o Viva Voz está de volta, já com o nosso colunista das quartas-feiras, o Bruno Caraza, que está com a gente em áudio e vídeo. Boa noite, Bruno. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Seja bem-vinda aí de volta, Débora. E boa noite para todo mundo que está acompanhando. Obrigada, Bruno. Boa noite. Boa noite. Bruno, a gente vai tratar ainda desse imbróglio do Banco Master e durante o dia ontem e hoje surgiram muitas dúvidas a respeito de aspectos técnicos aí, econômicos dessa fraude, e uma delas diz respeito à atuação do Banco Central, né? O Banco Central subsidiou a Polícia Federal de uma série de informações, mas por muito tempo o Banco Master ficou operando sem ser incomodado, sem ser admoestado ali. Então, eu acho que várias responsabilidades vão ter de ser apuradas nesse cipoal. O Banco Central falhou e quem mais falhou? Pois é, Vera, acho que pela gravidade do caso, né, por esse prejuízo bilionário, pelas milhões de pessoas aí afetadas, a gente realmente precisa apurar muito bem esse caso, né, e não só levantar os diversos responsáveis, né, e também as circunstâncias que levaram a essa situação, até para que outros episódios semelhantes não aconteçam no futuro, né? Em relação ao Banco Central, todos os analistas, eles observam que desde a proposta de compra pelo BRB, o Banco Central agiu corretamente. Ele identificou que a operação de compra pelo BRB não era adequada para a situação do banco, ele acionou a Polícia Federal diante da suspeita de fraude e, finalmente, ele tomou essa medida dura, né, contrária aí a muitos representantes aí da classe política de liquidar o banco. Então, teoricamente, aparentemente, o banco conduziu bem esse processo depois da crise. Agora, a gente precisa apurar a atuação anterior, né, do Banco Central, que fiscaliza a instituição e verificar se, do ponto de vista da fiscalização, do ponto de vista, né, das evidências que, se elas já surgiram, né, já havia evidências aí de uma gestão fraudulenta, se o Banco Central não deveria ter agido antes, né? Mas isso também é algo que não diz respeito só ao Banco Central, né? Vários analistas apontaram que os balanços do Banco Master tinham problemas e esses balanços eles eram auditados pela KPMG, que é uma auditora independente, internacional. Inclusive, os papéis do Banco Master eles tinham uma boa nota de avaliação, como se fossem de risco baixo, pela Fitch, que é outra grande, né, agência de classificação de risco. Então, aparentemente, a gente tem mais um caso aí em que as auditorias, as agências de classificação de risco não foram proativas nessa apuração, né, dos reais riscos dessa operação, como aconteceram em outros casos anteriores, né, o mais recente o caso das Americanas, né, recentemente. E, finalmente, eu também destacaria a operação do BRB, né? Um banco público, né? Muito grave essa denúncia levantada aí, né? Apurada pela Polícia Federal, de que ele usou aí, torrou 12 bilhões de reais para comprar uma carteira de créditos de fachada do Banco Master. Isso é um caso muito grave, né? É preciso que as empresas entendam que compliance não é uma coisa para inglês ver, e aí, no caso, os dirigentes do BRB envolvidos nisso, eles devem ser exemplarmente punidos se isso realmente aconteceu, como a Polícia Federal tem buscado evidências. Agora, Bruno, pelo que a gente sabe até agora, o que o Vorcaro pensou? Vou aqui oferecer mundos e fundos, vou crescer sem lastro, porque quando der ruim, tem o fundo garantidor de crédito. Como é que isso foi possível e como evitar que isso aconteça de novo?
Pois é, Débora, é o Fundo Garantidor de Crédito, né, que essa instituição é uma instituição privada, né, que ela é mantida por colaborações dos bancos, né, das instituições financeiras que fazem aportes, não tem dinheiro público. Ele foi criado já há alguns anos diante de outras crises bancárias que a gente teve no passado, e o propósito é justamente funcionar como esse seguro em caso de uma quebra de uma instituição. Mas o Vorcaro, na verdade, ele aproveitou essa brecha, ele identificou nisso uma oportunidade. Então, ele lançou os papéis que não tinham lastro, como você mencionou, e ele divulgava como essas operações como operações sem risco, porque se elas envolvessem aplicações de até R$250 mil, estava garantido pelo recurso do FGC. Acho que aí também tem que apurar outras responsabilidades também nesse caso, porque esses papéis do Banco Master eram distribuídos por grandes plataformas de investimento, como XP, como BCG, né? Que também tem um problema aí nesse caso, porque elas ganhavam comissões por essas vendas, né? E a gente precisa ver a responsabilidade de não alertar aos investidores dos reais riscos dessa operação. Então, tem que se fazer também uma discussão sobre o papel dessas plataformas, né? E porque, no final, esse prejuízo do FGC, ele vai ser socializado com todo mundo, né? Porque os bancos vão ter que refazer novos aportes para o FGC, e, obviamente, os bancos vão cobrar, né, por meio de taxas de juros mais altas, por taxas bancárias mais altas, para extrair o recurso dos clientes, né, de todos nós, para refazer os recursos do fundo. Então, o próprio fundo tem que ser repensado para evitar essa brecha para esse tipo de comportamento oportunista, como aconteceu por parte do Banco Master. Ô Bruno, na lista dos mais afetados aí, a gente tem vários fundos de pensão, né, com destaque para o Rio Previdência. Por que sempre que tem escândalo de fraude bancária, tem fundo de pensão no meio? Não só fraude bancária, né, Carol? Os fundos de pensão, eles estão também, né? Por trás de grandes escândalos, né? Durante a Operação Lava Jato e todos os seus desdobramentos, houve vários casos de denúncias de mau uso desses recursos. O que acontece com esses fundos, né? Eles coletam contribuições dos funcionários. Aí, no caso, esses fundos envolvidos eram todos fundos de órgãos públicos, né? De estados ou de municípios. E eles acumulam um valor muito grande de recursos que eles administram, fazem aplicações para pagamentos no futuro para aposentadoria desses servidores públicos ou desses empregados de estatais, né? E como eles têm uma gestão de volumes muito grandes de recursos e como muitas vezes a classe política indica os dirigentes, os gestores desses grandes fundos de pensão, há uma tentação muito grande de mau uso desses recursos para fins políticos, para fins de desvio de recurso, para fins de corrupção, inclusive em prejuízo de todos os associados a esse fundo de pensão, né? Inclusive, a Secretaria de Previdência Complementar, que regula hoje, soltou regras mais duras a respeito das aplicações, mas aí o leite já está derramado, né? A gente precisa, então, rever essa estrutura de governança desses fundos de pensão para não ocorrerem outros episódios, como já aconteceram várias vezes com Postales, com Previ, né, com Petros e agora com esses fundos estaduais e municipais. É isso, Bruno Caraza nos ajudando a entender esse assunto. Ainda vai ter muito desdobramento, a gente vai tratar disso aqui com o Bruno no Viva Voz. Obrigada por hoje, Bruno. Estamos de olho, né, Vera? Um abraço, gente. Boa noite. Obrigada, Bruno. Boa noite. Vamos fazer mais um intervalo? Viva Voz de volta para a gente se despedir da Vera Magalhães. Amanhã tem mais, né, Vera? Tem mais, amanhã em pleno feriado, mas a gente trabalhando aqui, fazendo Viva Voz, sexta também com o resumo da semana. Até amanhã, meninas. Beijo, Vera. Tô de folga no feriado, mas volto na segunda-feira. Pode deixar. Delícia, aproveite.
Aproveite, eu cuido da lojinha